que as promessas dele se cumpram na vida da gente. Posso ouvir um amém, gente? Amém! Só que é o seguinte, todo mundo quer que as promessas de Deus se cumpram. Eu já estou de vermelho. E ele ainda vem com um sino desse, gente, hein? Então, assim, todo mundo quer que as promessas se cumpram. Todo mundo quer que as promessas saiam do papel, todo mundo quer ter uma vida de qualidade, todo mundo quer ter uma vida plena, todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer um casamento excepcional, um relacionamento abençoado, todo mundo deseja desfrutar das promessas. Só que existem caminhos para que alcancemos essas promessas e vejamos essas promessas se cumprirem na nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos aprender logo de início é não reclamar, não murmurar, enquanto estivermos passando pelo deserto. E isso é o que atrapalha, isso é o que impede a maioria das pessoas de serem abençoadas. E esses dias Deus tem permitido com que eu e a minha família, Deus tem permitido que nós passemos pelo deserto, por lutas, para que logo cheguemos no cumprimento da promessa, para que logo cheguemos na terra prometida. Só que as lutas, elas vão se intensificando, o deserto, ele vai se tornando, às vezes, cada vez mais seco, a situação vai ficando, às vezes, cada vez mais difícil. E é aí que o diabo começa a trabalhar na mente, é aí que o diabo começa a soprar um monte de pensamento contrário. E é aí que ele procura encontrar brecha para neutralizar a tua fé, para que você não chegue aonde você gostaria de chegar, ou para que você não veja a promessa, a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Quando estamos nos aproximando da terra prometida, quando estamos nos aproximando do cumprimento da promessa, da palavra de Deus, o diabo, ele se levanta com fúria, com ódio, com raiva, e ele investe tudo que ele pode investir na intenção de desviar os nossos pensamentos, na intenção de fazer-nos perder o foco, na intenção de fazer-nos abrir a boca para reclamar, para blasfemar. E o diabo, ele é tão sujo, o diabo, ele é tão malandro, ele é tão sagaz, que ele começa até a fazer a gente observar coisas que não deveriam ser observadas, ou coisas que talvez nunca tínhamos observado, para ficarmos reclamando, murmurando. Às vezes o diabo coloca pessoas, faz com que pessoas se aproximem, para ficar abrindo a boca, falando coisas ruins, terríveis. Então nós agora precisamos vigiar, agora precisamos nos policiar, cuidar os nossos pensamentos, cuidar as palavras que saem da nossa boca, porque senão, meus irmãos, imagina que você saiu lá do Egito, e você esteja no meio do deserto, em caminho à terra prometida, ao cumprimento da promessa, e que aconteça contigo, comigo, com a gente, o que aconteceu com o povo de Israel no passado. O que era para durar apenas 40 dias, durou 40 anos.
O que era para durar 40 dias, durou quanto tempo? 40 anos. E ainda assim, não conseguiram entrar na terra prometida, salvo Josué e Calebe, que foram os únicos que permaneceram com o mesmo pensamento, com a mesma fé até o fim. Então vamos ler, que é bastante o que a gente precisa ler aqui para entender. Vamos lá. Porque os israelitas levaram 40 anos para atravessar o deserto do Sinai, se este só tem 200 quilômetros de largura? A Bíblia nos relata que Moisés levou 40 anos para atravessar o deserto do Sinai, com os israelitas que saíram da escravidão do Egito. Porém, o deserto do Sinai ocupava uma península de apenas 200 quilômetros de largura. A estrada que liga o norte do Egito à Palestina pode ser percorrida em 2 horas de carro. Por que então a Bíblia diz que o povo levou tanto tempo para atravessá-lo? Êxodo 13, 17, 18 declara: quando o Faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho, mas o que, gente? Fala com força, gente. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam, e o que, gente? Com força, gente. Talvez se arrependam e voltem para onde? Para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para quê, gente? Então olha só, haviam 2 caminhos que poderia conduzi-los à terra prometida. Um caminho mais curto, um caminho que os faria chegar, entre aspas, mais rápido, e um outro caminho mais distante, mais longe. Então Deus, olhando para o povo, disse: olha, eu vou poupá-los, eu não vou mandá-los pelo caminho mais curto, mais rápido, porque pode ser que eles encontrem ali os filisteus, homens de guerra, e fiquem com medo, e retrocedam, e voltem para o Egito. Nós lemos aqui, 200 km, nós lemos aqui, 100 km ou 200? 200 quilômetros. Não, eu vou... Poderiam chegar mais rápido, mas vai que acontece alguma coisa. Vou fazer eles darem uma volta um pouco maior, mas eles vão tranquilos, eles vão seguros. Algumas dificuldades eles encontrarão na trajetória, algumas dificuldades eles encontrarão no caminho, mas eu estarei com eles e eu vou honrá-los, eu vou abençoá-los, vou sustentá-los, não vou permitir que passem fome, que passem sede. Posso ouvir um amém? Amém! Vou caminhar junto com eles, vou andar junto com eles. Às vezes a gente quer o caminho mais curto, às vezes a gente quer o caminho mais fácil, mas nem sempre o mais curto, nem sempre o mais fácil é o melhor para a gente. Na realidade, tudo aquilo que a gente conquista de mão beijada, com muita facilidade, a gente não dá o mínimo, o quê? Valor. A maioria, não todos, mas a maioria dos filhos que herdaram uma riqueza dos seus pais, acabaram perdendo. Por quê? Porque não
fizeram nenhum esforço, não fizeram nenhum sacrifício, simplesmente receberam o que o seu pai e a sua mãe trabalhou, malgastou, e muitos fizeram até o impossível, acabaram perdendo tudo e ficando pobre. A maioria das pessoas que já ganharam na loteria, isso eu já vi na televisão, vários artistas que ganharam prêmio, que ganharam na loteria, malgastaram o seu dinheiro e hoje estão sem o que, gente? Fala, gente. Por quê? Porque não pagaram preço, não foi difícil, não foi com muita luta, não. Tudo aquilo que vem fácil, como é que fala? Vai embora fácil. Então Deus, na realidade, estava querendo que o povo pagasse o preço. Para que é muito perto. Não vai ter esforço nenhum. Vamos dar a volta no deserto todo. Vai durar 40 dias, mas vocês vão chegar lá e vocês vão tomar posse daquela vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos continuar lendo. Aonde que é agora, gente? Apesar de a rota da terra dos filisteus ser o caminho mais curto para chegar a Canaã, Deus fez o povo dar a volta no deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Por isso a travessia levou mais tempo. Deus estava realizando, no meio dos israelitas, diversos sinais miraculosos, desde que os tirou do Egito. Olha só o que Deus fez. Lê para mim aí o primeiro ponto. O que Deus fez, gente? Abriu o Mar Vermelho. Ele abriu o Mar Vermelho para quê, gente? Para que eles pudessem atravessar e não permitiu que os egípcios os alcançassem. O primeiro milagre que Deus operou ali foi esse. Abriu diante deles o mar o quê? Vermelho. Quando os inimigos vieram para persegui-los e para atacá-los e para tentar destruí-los, Deus fez com que o mar se fechasse e todos eles morreram. Depois, o que Deus fez? Segundo ponto, lê para mim com força aí, 1, 2, 3 e já vai. Fez cair o quê? O maná. Quando eles não tinham o que comer, ei, olha aqui para mim, dorme não. Quando eles não tinham o que comer, Deus fez cair o quê, gente? Deus deu para eles o maná. Se você tem promessa de Deus para a tua vida, se você tem promessa de Deus para a tua vida, acredito que tenha, por maior que seja a tua luta, ou por maior que seja a privação que você esteja enfrentando, Deus, Ele sempre vai fazer cair pão do céu para você. Deus sempre vai mandar o maná, mas Ele nunca vai deixar você passar necessidade. Posso ouvir um amém? Amém. É que às vezes a gente tem a síndrome do pensamento que acelerado. Às vezes a gente já quer viver aquilo que a gente ainda está no processo, aquilo que a gente ainda está no caminho para chegar e para viver. Às vezes a gente quer pular etapa da vida da gente. Normal. Todo mundo tem esse desejo de chegar logo aonde gostaria de chegar. Mas existem processos que devem ser respeitados. Amém? Amém. Depois, o que Deus fez? Fez o vento soprar forte e o quê? Não, esse não, rapaz. Fez sair o quê, gente? Fala de novo, fez o quê, gente? O povo estava com sede, o povo começou a reclamar, começou a murmurar. Aí Deus foi lá e fez sair o quê? Água da rocha para que eles pudessem beber. Aí depois ele fez o vento soprar forte e levar até eles o que, gente? Codornizes do mar para que comessem.
já que queriam o quê? Carne. Olha só, Deus fez o improvável, Deus fez o impossível, só para não permitir que o povo passasse necessidade. Não tem como vir do mar codornizes. No mar, a gente encontra o que, gente? Peixe. Fala, gente. Peixe. No mar a gente encontra peixe. Mas Deus fez o improvável, Deus fez o impossível, só para honrar e abençoar aquele povo que ele havia mandado sair do Egito em direção àquela terra prometida, aquela terra boa, aquela terra que mana leite e o quê? Daí continua dizendo, e mesmo assim, diante de tudo que eles viram acontecendo, diante de tudo que Deus havia provido para eles, eles duvidaram do poder de Deus de conduzi-los à terra prometida. Como é que era o nome da terra? Em consequência da incredulidade, infidelidade e o que, gente? Desobediência do povo. Deus fez com que eles levassem quanto tempo? 40 anos. Então, os 40 anos que eles levaram foi por causa dessas três coisas aqui, ó: incredulidade, infidelidade e desobediência. Vamos repetir? Incredulidade, infidelidade e o quê? Mais uma vez, vamos lá, vai. Incredulidade, infidelidade e o quê? Agora sem ler. 1, 2, 3 e já, vai. Não, não gravou ainda não. Mais uma vez, 1, 2, 3 e já, vai. Incredulidade, infidelidade e o quê? Espera aí, só você, calopsita, fala aí. Tá vendo? 1, 2, 3 e já, vai. Infidelidade. Não, tá vendo aí? Até eu errei. 1, 2, 3 e já, vai. Infidelidade. Desobediência. Tio Wi-Fi, repete. Incredulidade, infidelidade e desobediência. Ele merece uma salva de palmas, né? Então, olha só. O que fez com que eles levassem mais tempo do que deveriam levar foram esses três fatores: incredulidade, infidelidade e o quê? Desobediência. Aí continua dizendo: e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os tirei, os ferirei com que, gente? Com praga, e os destruirei. Vem cá, ô Moisés, até quando esse pessoal vai duvidar? Até quando esse pessoal vai manifestar esse espírito de incredulidade, de desconfiança, de medo? Olha tudo que eu fiz acontecer diante deles. Ei, em algum momento na nossa vida, em algum momento na tua vida, em algum momento você já viu Deus agindo no nosso meio, sim ou não, gente? Sim. Em algum momento você já deve ter visto Deus agindo de alguma forma na tua vida, ou talvez na vida de alguém que você conheça. Só que muitas vezes, quando nós passamos pelo deserto, quando nós passamos pelas lutas, quando nós passamos pelas provações, parece que nós ficamos o que, gente? Cegos. Memória curta, nos esquecemos.
Aí, meu amigo, Deus ficou brabo. Aí Deus ficou injuriado. Não, eu vou mandar uma peste no meio desse povo aí, e eu vou destruir todo mundo. Eu vou mandar uma peste no meio dessa gente, eu vou acabar com tudo. E eu vou dizer para você que esse sentimento que Deus teve, às vezes nós pastores também temos, quando vemos que pessoas dentro da igreja são ingratas. Porque em poucas igrejas você vai encontrar um pastor, um bispo, a esposa de um pastor, de um bispo na porta, esperando você e recebendo você. E isso não é de agora não. Eu e a Viviane, os meus pais, nós temos o costume de fazer isso a vida toda. Quantas vezes vocês já não me viram abraçando o povo, no meio do povo? Eu lembro que numa certa época, quando eu vinha pregar, quando eu estava no outro ministério, os seguranças vinham ao meu redor para impedir que as pessoas se aproximassem de mim. Numa reunião, eu tive que dar bronca neles, mandar sair de perto de mim, porque o pastor, ele tem que estar no meio das suas o quê? Ovelhas. Nós atendemos, tratamos, cuidamos, orientamos, conversamos, oramos. Só que depois, muitas dessas pessoas que são tratadas, cuidadas, abraçadas, abençoadas, simplesmente acabam virando o quê? As costas e acabam indo embora. Ah, bispo, mas nós não somos livres? Claro que vocês são livres, todos nós somos livres. E devemos congregar, devemos estar aonde realmente nos sentimos bem. Mas espera aí, se até agora você se sentia bem, se até agora você estava bem, por que de uma hora para outra tu mudou? Sabe aquele sentimento de, sabe? E às vezes nós precisamos cuidar o nosso psicológico, o nosso emocional e até o nosso espiritual, porque às vezes dá vontade de falar, já que tu não valoriza o que a gente dá, o que a gente faz por vocês, aí dá vontade. Posso ouvir um amém, gente? Amém! É que não tem pecador nessa reunião, tem, gente? É que geralmente os pecadores vêm outro dia no culto. Tem pecador aqui hoje ou não tem, gente? Não adianta dar de santinha, não. Santinha só tem a cara. Tem aquele negócio que fala, quem não vê, como é que é? Quem não vê, quem vê cara, como é que é? É quem vê cara, não vê coração? Tá aí, sentadinha com a Bíblia na mão, tá aí, ó. Deus ficou muito chateado, Deus ficou muito indignado, poxa. Eu vou destruir, eu vou acabar com todo mundo. Sentimento que às vezes, não que a gente queira acabar contigo, não que a gente queira, mas é chato. Aí continua dizendo assim, o povo que se queixava contra Moisés e Arão, e toda a comunidade, eles preferiam ter morrido no Egito ou no deserto, pois ficaram com medo de entrar na terra prometida por causa dos inimigos que lá estavam. Eles, inclusive, planejavam eleger outro chefe e voltar para onde, gente? Para o Egito. Assim eles duvidaram da fidelidade de Deus, que tinha prometido conduzi-los em segurança a Canaã, dizendo que estava com eles e lutaria contra os seus inimigos para defendê-los. Quer dizer, eles chegaram a duvidar da fidelidade de quem? De Deus. Não, vamos levantar aqui um outro chefe, vamos levantar aqui um outro capitão, vamos levantar aqui uma outra pessoa para que possa nos conduzir e nos levar de volta para o Egito, lugar de onde saímos e lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Ô gente, vocês não vão fazer isso aí não, né, gente? Não.
Vamos levantar um outro bispo aqui, vamos botar esse para fora. Hein? Não, vamos levantar um outro aqui que nos leve de volta para o Egito. É para o Egito que vocês querem voltar, gente? Ou quer morrer no meio do deserto? É isso, gente? Está amarrado, fala, está amarrado. Quem quer avançar? Quem quer avançar? Quem quer avançar em direção à terra prometida? Quem quer? Então diga, eu quero. Mas aí tu tem que vigiar, porque talvez você mesma esteja dando ouvido para pessoas que você não deveria dar ouvidos, ou talvez você esteja abrindo a boca para falar coisas que você na realidade não deveria o quê? Falar. Meu irmão, está plantando, e tudo que você planta, você é o quê? Vamos continuar. Como muitos deles preferiam ter morrido no deserto, Deus enviou diversas o quê? Pragas, e fez com que eles morressem. Bom, já que vocês estão pedindo a morte, já que vocês querem morrer, então toma a praga e morra. E tem gente que fica assim o tempo inteiro, porque minha vida não muda, porque minha vida não vai para frente, porque não acontece aquilo que eu quero que aconteça, porque a promessa não se cumpre, porque Deus não me abençoa, porque não acontece nada, porque quanto mais eu oro, mais assombração aparece, porque está difícil, melhor que eu tivesse morrido. Graças a Deus, hoje nós temos Jesus. Posso ouvir um amém? Se não fosse Jesus, se não fosse o sangue derramado na cruz de Jesus, muitos de vocês, ou muitos de nós, já teríamos o que, gente? Quem alguma vez chegou a pedir a morte de verdade, em algum momento na sua vida, você chegou a pedir ou pensar na morte? Fala a verdade, não mente que o capeta está te vendo. Levanta a mão, faz assim, ó. Não, mais alto que eu quero ver. Meu irmão, se não fosse o sangue de Jesus, tu estava era lascado. Tu era lascado. Mas já que eles pediram, não tinha Jesus, Deus mandou a praga e um monte deles morreram. A Bíblia diz que a terra abria a sua boca e engolia eles, a família deles e tudo que eles tinham junto com eles. Por conta da incredulidade, da infidelidade, da desobediência. Vamos avançar, senão você não vai embora. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e os que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e quem, gente? Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Olha aqui para mim, sabe o que é isso aqui? Aquilo que era para ser para vocês, aquilo que era para se cumprir na vida de vocês, vai se cumprir na vida dos outros. Aquilo que era para você viver, aquilo que era para estar acontecendo na tua vida, por conta da tua murmuração, da tua reclamação, da tua blasfêmia, vai acontecer na vida. Tu vai ver acontecer na vida do outro, mas não vai acontecer na tua vida. Aí imagina, o marido que era para ser teu, ser da outra. A mulher que era para ser tua, do outro. O carro que era para ser teu, do outro. A casa que era para ser tua, do outro. O dinheiro que era para você estar recebendo e desfrutando, na mão do outro. A igreja que era para ser forte,
grande sendo dirigida e levada por outro. Por quê? Porque não soube ficar tranquilo, não soube manter a calma, o equilíbrio, no momento em que estava passando pelo... Fala mais alto, gente. Ficou toda agoniada, toda nervosa. É que eu não dá tempo, senão eu ia querer ver a mão de todo mundo. Quero ver as unhas. Tem gente que só está no cotoco. Dá uma olhada na mão da pessoa que está do teu lado, aí vê se está no cotoco a mão dela, o dedo dela, a unha dela, vê aí. Tem gente que só está no cotoquinho. As pelinhas aqui de cima está toda arrepiada, é ou não é verdade? Nervosa, não dorme de noite, não dorme, não tem calma, nervosinha. Meus irmãos, Deus está provendo. Está uma luta miserável. A batalha é grande. O diabo está aí doido para querer impedir. A luta está forte. Mas Deus não tem permitido faltar o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Repete isso bem alto. Até aqui me ajudou o Senhor. Mais uma vez. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. De um jeito ou de outro, Ele sopra um vento, manda uma codorniz, faz uma água sair da rocha. O que mais que aconteceu aí, pai? Me lembra aí, hein? Ele manda um manazinho, ele abre o marzinho. Posso ouvir um amém? Amém. Ele vai fazendo alguma coisa. Então vamos em frente. Aonde paramos? Os cadáveres. Os cadáveres. Os cadáveres. Mas onde que é os cadáveres? Disse, mas o Senhor amarão, até quando? Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha o quê? Rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Aí ele diz: eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto. E aqui o que, gente? Ainda bem que nós temos o sangue de quem? Eu não vim de vermelho porque eu sou da esquerda, não. Eu vim de vermelho representando o sangue de Jesus. Não, sai para lá, sai para lá. Hein? Ainda bem que a gente tem Jesus. Oh, meu Deus, me perdoa. Fala isso aí, meu Deus, me perdoa. Não, assim ele não ouve não, fala com mais vontade, vai. Meu Deus, me perdoa. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Misericórdia, Jesus. Se não fosse isso, a gente estava bem lascado. Deus ficou irado contra o seu povo e fez com que ele pagasse todos os seus pecados durante 40 anos no deserto. Os israelitas não ficaram os 40 anos apenas andando pelo deserto. Isso aqui é legal, ó. Como pensam aqueles que não leram o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles faziam acampamentos em diversos locais, em muitos momentos, onde se estabeleciam por meses. Toda aquela geração literalmente passou a morar no deserto, até que fossem morrendo com pragas. Esse fator contribuiu para que a viagem demorasse tanto tempo.
e assim Deus os puniu pelos seus pecados. O que é isso aqui, bispo? Não é que eles ficaram andando, não, 40, não, eles iam, para um pouco aqui, para um pouco ali, aí volta para cá. Não sei se você já ouviu, eles ficavam rodando como peru. Já ouviu esse vocabulário? Como é que fala essa expressão? Por quê? Não sei por quê, porque eu acho que o peru fica rodando, não sei. Não tem isso aí, pai? Fala aqui. Não, porque dão cachaça para ele. Dá cachaça pro peru? Não, antigamente era uma cachaça para a carne dele ficar mais macia. Aí ficava rodando. Hein? Eu ia pedir para você fazer um glu-glu-glu, mas vou deixar para lá, hein? Mas, meus irmãos, tem muita gente que não consegue ir para frente. Fica rodando e não sai do mesmo quê? A vida não vai para frente, não evolui. Seu Orestes conhece essa aí do peru, não conhece, seu Orestes? Das antigas também. Ei, mas olha só, quantas pessoas você talvez não conheça, e você olha para ela, e você não vê uma evolução, você não vê, ela está ali sempre naquela mesma vidinha, é sempre aquele mesmo negocinho, é sempre aquela mesma derrotinha, é sempre aquilo ali, sempre naquela mesma casinha, sempre aquele mesmo bairrinho, sempre aquele mesmo dinheirinho, aquela roupinha, sempre aquilo ali, roda e não sai do mesmo lugar. Não, meu amigo, Deus nos criou e Deus nos projetou e Deus nos chamou, não para que ficássemos a vida toda rodando como peru no mesmo lugar, não. Deus, Ele deseja que eu, você, nós evoluamos, Ele quer que você evolua, Ele quer que você cresça, Ele quer que você vá para frente, Ele quer que você tome posse de bênçãos que nem sequer você estava esperando receber. Posso ouvir um amém? Vocês estão bem desanimados hoje, hein? Posso ouvir um amém, gente? Amém. Ou vai continuar rodando? Mesma vidinha, mesma casinha, mesmo dinheirinho, mesma roupinha, mesma dentadurinha. Tá, a dentadura tá, nem o corega está segurando. Aí fica dentro. Ai, meus irmãos, vamos terminar isso aí para a gente poder ir embora para casa. Mas antes de ir para casa, vamos dar oferta e vamos dar dízimo. Vamos ajudar a casa do Senhor. Posso ouvir um amém? Diz lá, aplicações para nós. Deus tinha feito a promessa a todo o povo, mas por causa da sua incredulidade, apenas 2 entraram na terra prometida, Caleb e Josué. Isso nos serve de lição. Não devemos duvidar da fidelidade e do poder de quem? Aqui já é Novo Testamento, tá? O apóstolo Paulo disse que todos esses acontecimentos foram escritos para a nossa instrução. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era quem? Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas o quê? Mas, como eles fizeram, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles
como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou o quê? Dizendo. Ele falou assim, ó, você que está de pé, ei, você que está de pé, ei, você que está de, ou você que pensa estar de pé, cuide para que você não caia. Gente, eu tirei a barba, mas ó, é para a gente colocar a barba de molho. Não é para a gente achar que a gente está arrebentando, não. Não é para a gente achar que a gente já sabe que está tudo bem, está tudo certo, não. Ele disse, olha, não vos veio tentação que não fosse humana. Quer dizer, eu sou tentado, você é tentado. Nós somos tentados, às vezes, a blasfemar, a fazer coisas que não deveríamos fazer por conta da situação que nós estamos vivendo. Mas ele disse, ó, Deus é fiel e justo e vai mandar para vocês o escape. Então não se rendam, não se entreguem, se mantenham firmes. Posso ouvir um amém? Amém. Então nós devemos nos manter o que, igreja? Firmes. E para terminar, que eu sei que vocês estão doidos para ir embora, o Mr. Mago não para de abrir a boca, diz assim, o autor de Hebreus nos diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o que, gente? O coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não conheceram os meus caminhos. Reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e o que, gente? Cuidado, meus irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração o quê? Incrédulo e o quê? Ou perverso e incrédulo. Cuidado. Cuidado. Ei, reflexão. Cuidado para que você não tenha um coração perverso e incrédulo. E ele continua dizendo assim, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Por isso,
Os erros dos israelitas devem nos servir de quê? Mais alto de quê? Não duvidemos do poder de Deus em cumprir suas promessas e confiemos sempre. Posso ouvir um amém? Amém. Não, posso ouvir um outro amém? Amém. Meus irmãos, temos que nos manter firmes.